Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estou hoje aqui trazendo para você mais uma reflexão. E o título de hoje, ele é mais algo no sentido simbólico, ok? O nosso vídeo irá tratar de hoje, nossa live, sobre o retorno aos braços de nossa mãe. Meus queridos, iremos ler um pouquinho aqui no Evangelho de Lucas. Olha que coisa interessante. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Meus irmãos, antes, gostaria aqui de falar como assim voltar aos braços de nossa mãe. Para sermos salvos, é necessário voltarmos aos braços de nossa mãe. Como assim? Meus queridos, hoje, como você bem viu aí no título, não é? Tem a ver com salvação. Consequentemente, o título da nossa live de hoje ela é bem simbólica. Bem simbólico, né? Então nós vamos ler um pouquinho aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim, a história do filho pródigo. E disse uma parábola, né? Jesus se falando uma parábola aqui aos discípulos. Ele disse assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e veste-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são
e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, lhe mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Meus queridos, a parábola do filho pródigo. Como é que eu posso voltar para os braços da mãe para que eu possa alcançar a minha salvação? Primeiro, quem é a nossa mãe espiritual? As pessoas chegam a pensar que a nossa mãe espiritual é a igreja, né? Mas sentem frustrar os seus planos. Não é. A igreja não é a nossa mãe espiritual. Por quê? Porque quando paramos para examinar as Escrituras com detalhes, veremos que Cristo não é casado com a igreja. Ele é casado com Israel. Olha que coisa interessante. Cristo não é casado com a igreja. Ele é casado com Israel. Como é que eu posso provar isso? Vamos lá? No livro do profeta Jeremias, capítulo 31, olha aqui, ó, provando que o Messias é casado com Israel, a partir do versículo 31 até o 32. Vamos ler apenas o 32, vamos lá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Desposar não é se divorciar, é estar casado. Vamos lá então. Aí algumas pessoas podem querer usar Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, né? Para querer dizer que sim, Cristo é casado com a igreja. Cristo é o noivo da igreja. Mentira. Veja o que vai dizer, né, quando paramos para examinar um pouquinho o Evangelho de Mateus. Pois lembre-se, Mateus, ele viveu no meio do povo judeu, aprendeu a Torá com aquelas pessoas, certo? Apesar de ser um publicano, cobrador de impostos, mas ele usava a Torá. Vamos lá então. Em Mateus capítulo 25, creio que todos vocês aqui que estão me assistindo conhecem. Não vou ler. Depois você pode ler na sua Bíblia aí e conferir. Ali fala sobre o convite de 10 virgens, Mateus 25, para o casamento do noivo. Aí as pessoas pensam que pelo fato de, na antiga aliança, né, nos tempos de Abraão, de Moisés, o homem poder ter mais de uma mulher,
isso era algo permitido pela Torá. Não é verdade. A Torá, ela nunca permitiu um homem ter várias mulheres. Mas ela nos dava uma instrução. A cultura daquele período era justamente essa. As pessoas não consideravam errado ter várias mulheres, ok? Então, automaticamente a Torá deu leis para quem quisesse praticar isso. Qual foi a lei que a Torá deu? Se você quiser ter mais de uma mulher, você vai tratar a outra ou as outras da mesma forma como você trata aquela que você ama. Ou seja, se você desse o presente à sua mulher amada, você deveria dar às outras que também não eram amadas. Digamos, se você vai e comprava um cavalo para a mulher que você ama, se você tivesse 3, 4 mulheres, você deveria dar um cavalo a cada uma. Era assim que funcionava na antiga aliança. Por esse motivo, que Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, declara que aquele que estivesse à frente de Israel não poderia ter mais de uma mulher. Ou seja, a Torá nunca permitiu o homem ter mais de uma mulher, mas se quisesse, o seu bolso iria sofrer, como punição. Não é? Se desse a uma, teria que dar a todas. Então, olha que coisa interessante. Na parábola das 10 virgens, logo aquele noivo não iria se casar com as 10. Se você for parar para ver na parábola das 10 virgens ali, elas estavam sendo convidadas. Elas estavam sendo convidadas para um casamento. Elas não iam casar-se, elas estavam recebendo um convite. Mas quem que era a noiva? Você for parar para ler Mateus 25, você não verá, em hipótese alguma, as 10 virgens se identificando como sendo a noiva do Cordeiro. Pelo contrário, nós veremos ali elas recebendo um convite do noivo. É isso que nós somos. Nós que não somos de Israel, somos convidados a participarmos desse casamento. Pois como foi lido aqui no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 32, não é? Você vai ver que Deus ele estava casado com a nação de Israel. E como todo casamento gera filhos, desse casamento entre Deus e os judeus, Israel, nasceu o cristianismo. Agora, olha que coisa interessante. Após o nascimento da religião cristã, que na verdade veio surgir no ano de 321, ela não nasceu com Cristo, em hipótese alguma. Ela não nasceu em Antioquia, como muitos teólogos querem pegar o texto isolado de Atos e dizer que o cristianismo nasceu ali, que não é verdade. Ali é quando os discípulos de Cristo começaram a ser chamados de cristãos. Não nasceu a religião cristã. Eles eram chamados de cristãos. A religião em si, ela só veio nascer no ano de 321 depois de Cristo, com o imperador Constantino. Ele foi que trouxe a religião cristã ao mundo, em Roma, por assim dizer. Não é? Então, o cristianismo, ele só veio nascer há aproximadamente 300 anos depois da morte do Cristo. Não é? E aproximadamente mais de 230 anos depois da destruição do templo em Jerusalém. Agora, em meio a isso, nós vamos ver que esse relacionamento entre Deus e Israel gerou-se o cristianismo. Só que há um problema. Sabemos que todos os filhos sempre vão passar por um momentozinho de rebeldia. Não é? E por conta dessa rebeldia, muitos filhos sofrem, literalmente sofrem o pão que o diabo amassou.
Então, o que houve? Quando o cristianismo se separou, se distanciou das suas raízes, a partir do ano 110, foi quando começou esse distanciamento. Entenda. Quando o cristianismo começou a se distanciar, houve que começaram a entrar heresias no meio dos judeus, onde os não-judeus também pregavam essas mesmas coisas, incentivados pelos romanos. Os judeus, eles examinavam o Antigo Testamento. Eles são até hoje baseados no Antigo Testamento. Então, quando paramos para ver um pouquinho, o cristianismo, ele se distanciou de suas raízes. Por quê? O judaísmo, ele guarda o Shabat, guarda as leis alimentares, observa as festas judaicas, procura obedecer às leis que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. O cristianismo ensina o seguinte, que quem anda pelas leis de Moisés está embaixo de maldição. Em outras palavras, se o judaísmo ensina a bênção dentro das leis de Moisés, em contrapartida o cristianismo ensina a maldição para aqueles que andam nas leis de Moisés. O que é que tem acontecido nessa situação toda? A sua filha tem amaldiçoado a sua própria mãe. Uma filha que amaldiçoa sua mãe, acha mesmo que vai agradar ao seu pai? Esse é o ponto, meus queridos. Uma filha que chegou ao ponto de amaldiçoar sua mãe, acha mesmo que irá ter a capacidade de agradar o seu pai com essa atitude? Por esse motivo está aí o título da nossa live. Para alcançarmos a salvação, precisamos voltar aos braços de nossa mãe. Olha que coisa interessante. Pastor, como é que eu posso voltar aos braços da minha mãe espiritual, pastor? Quer saber como? Examinando a Torá, o Pentateuco, praticando as leis de Moisés, incentivando as pessoas a praticarem essas leis. Querer restaurar, fazer com que a igreja retorne ao período da inocência. Você precisa colocar isso dentro de você. Você precisa fazer com que o cristianismo seja restaurado. Essa restauração tem que acontecer, porque uma vez que você denigra a imagem de sua mãe, não vá pensando você que com essa atitude, seu pai também vai se agradar de você, que não vai não. Uma vez que você quer se levantar contra Israel, que é a nação eternamente eleita por Deus, não vá pensando você que isso vai fazer Deus se agradar de você, que não vai não. Esse é um dos motivos pelos quais muitos cristãos, inclusive dentro da igreja pentecostal, olha que coisa interessante, estão passando por um momento de depressão terrível. Dão ouvidos a doutrinas de homens. Não querem saber de estudar as Escrituras porque dizem que são guiados pelo Espírito. Que espiritualidade é essa, meus queridos? Que não incentiva o ser humano a estudar. Isso não é espiritualidade. Isso é falso moralismo. Falso moralismo. Temos que voltar aos braços de nossa mãe. Para alcançarmos a salvação, precisamos voltar aos braços de nossa mãe. Precisamos observar aquilo que a igreja primitiva fazia. Precisamos ler a Torá, os profetas, pois era isso que a igreja primitiva estudava. E era, pastor, era. Ah, pastor, onde é que você pode me mostrar isso? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha aí, ó. A igreja primitiva estudando. Em que era que ela era baseada? Olha aqui, ó.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Olha aqui a igreja de Éfeso, em que era que ela perseverava além da doutrina dos apóstolos. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? A Torá, a lei de Moisés e os profetas. Precisamos ser edificados nisso, meus queridos. Os apóstolos, todos eles ensinaram a favor da Torá. Nenhum deles nunca foi contra a Torá. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 17 ao 26. Vamos ver ali que Paulo estava sendo acusado. Ele estava sendo acusado de estar falando contra as leis de Moisés. No capítulo 21, versículo do 21 até o 24 aproximadamente, ele vai ali fazer um voto judaico para provar às pessoas que estavam ali que ele nunca, jamais falou nada para amaldiçoar aqueles que andam pelas leis de Moisés. Já a igreja hoje usa os escritos do apóstolo Paulo para querer dizer que ele falou sim contra as leis de Moisés. Deturpam totalmente os ensinos de Paulo, querem ensinar coisas que Paulo nunca ensinou, porque a igreja se afastou de sua mãe, a filha se rebelou contra sua mãe. A igreja tem origem no judaísmo, meus irmãos. É tão difícil compreender isso. É tão difícil entender que nós precisamos voltar aos braços de nossa mãe. Não voltar a uma denominação. Denominação, não. Religião, não. Nada disso tem valor. Se comparado às Escrituras, isso é mera vaidade. Religião é o câncer que o mundo precisa ser curado. É por conta da maldita religião que há guerras, mortes, divisões. O cristianismo nunca esteve tão dividido como está hoje. O cristianismo é dividido em espiritismo, catolicismo, protestantismo, anglicanismo. Nunca esteve tão dividido como está hoje. É dividido em adventista do sétimo dia, pentecostalismo, tradicionalismo, presbiteriana, reformado. Olha a divisão de todo o cristianismo, gente. Uma vez que um filho quer se rebelar contra seu pai, contra sua mãe, a tendência é piorar. A tendência é piorar. Pelo amor de Deus, vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar, amados. Parem de viver religião. Parem de se apegar a uma denominação. Ah, pastor, como é então que eu posso fazer para aprender aquilo que a igreja primitiva fazia, pastor? Quer saber como? Leia o Pentateuco. Leia as leis de Moisés. Não adianta. Não adianta viver religião. Não adianta. Religião é o mal que o mundo precisa ser curado. É o câncer que está destruindo o mundo. Entenda o seguinte. Pastor, como é que eu posso saber para aprender a verdade? Eu quero saber da verdade. Aonde que está a verdade, pastor? Já que o senhor diz que as igrejas não estão com a verdade, onde que está a verdade? Quer saber onde? Se você puder, me assistindo aí, pegue a sua Bíblia agora. Não sei o que vou dizer, não. É Cristo que vai falar com você agora. E abra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2.
1 ao 4, né? 1 ao 3, perdão. Depois, se você quiser, pode continuar lendo o texto todo. E você vai ver o que eu vou falar aqui agora. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 3. Vamos lá. Então você vai saber aonde que realmente está a verdade, para não ser enganado por essas religiões que estão aí deixando as pessoas com depressão, deixando as pessoas com ar de loucas, que faz totalmente tirar o senso crítico das pessoas, faz com que as pessoas aceitem tudo que eles falam. Se você questionar dentro de qualquer religião dessa, você é expulso da congregação, você não pode questionar porque eles não aceitam questionamento, você não pode questionar. Isso é religião. Sabia? Isso é religião. Você faz parte de uma religião e quer questionar ela, você será excluído a partir do momento que você abriu a sua boca na frente do líder para questionar. Mateus capítulo 23, eu vou ler aqui, ó. Mateus 23, versículo 1 ao 3. Aonde que está a verdade? A verdade não está em uma religião. A verdade está naquilo que Cristo aprovou. O que foi que Cristo aprovou? Vamos ver o que foi que ele aprovou? Vamos lá. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés. Quem é que foi Moisés? Homem de Deus, que fez milagres e maravilhas diante de Israel no Egito, em pleno deserto. Ou seja, estar sentado na cadeira de Moisés significa o quê? Significa ser substituto de Moisés. Significa ter a mesma autoridade divina de Moisés. Não autoridade para fazer milagres. Claro que essa autoridade eles não tinham. Mas eles tinham autoridade divina de ensinar os fariseus. Vamos lá. Versículo 2. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Escribas e fariseus. Quem que eram os escribas e os fariseus? Os escribas eram uma classe farisaica que pegava e transcrevia as leis, né? Copiava os manuscritos, fazia os manuscritos de todo o Pentateuco para que pudesse assim ser conservado. Então, a cada 7 anos, o Pentateuco, que é conhecido pelo judaísmo como Torá, ele era renovado pelos escribas, ok? Em hebraico. Então, o que é que Cristo vai dizer? E quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram os mestres da lei que ensinavam essas leis às pessoas. Aí o que é que Cristo vai dizer aqui, ó? Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. A verdade está com aquilo que Cristo aprovou. Cristo, meus irmãos, não aprovou os ensinos do pentecostalismo, do adventismo, do jeovismo, testemunho de Jeová, né? Do espiritismo, do candomblé. Cristo não aprovou nenhuma dessas. Cristo aprovou foi o ensino dos escribas e fariseus. O ensino judaico deles. Você encontra a verdade em uma congregação que ensina as doutrinas judaicas. É aí onde você encontra a verdade, porque Cristo aprovou a teologia dos judeus. Cristo aprovou o ensino bíblico dos judeus. Entenda, a verdade está naquilo que ele aprova. Não é religião. Não é religião. Religião é um câncer que o mundo precisa ser curado. O que ele aprova aqui é um estilo de vida. Um estilo de vida totalmente oposto do que você está acostumado. O estilo de vida aprovado por Cristo é um estilo de vida onde você vai guardar o dia de sábado, onde você vai observar as leis alimentares de Levítico capítulo 11,
onde você vai observar as festas judaicas de Levítico capítulo 23, aprendendo sobre elas e colocando em prática aquilo que pode ser posto em prática hoje. Voltar aos braços de nossa mãe é necessário para que possamos agradar ao nosso Pai. Enquanto você estiver em uma congregação que esconde de você isso, é porque ela não tem o objetivo de fazer você voltar aos braços da mãe. Infelizmente. Se você for falar isso em qualquer congregação que você for, que eu estou falando, você vai ser expulso de lá na mesma hora. Sabia? Porque se você for falar na igreja que Cristo aprovou a teologia dos judeus, o pastor vai lhe olhar com cara feia. Faça um teste. Faça seu teste. O pastor vai olhar você com cara feia. Pode fazer o teste, eu desafio você. As pessoas que estão no altar vão lhe olhar com cara feia. Interessante, né? As pessoas da igreja vão começar a lhe chamar de santarrão, né? Porque você está querendo aprender as escrituras, está querendo voltar aos braços de sua mãe. Meus queridos, examinar as escrituras deve ser o nosso principal objetivo de vida. A Bíblia é um documento judaico. Se você gosta de ler a Bíblia, você vai conseguir constatar que esse livrinho aqui não tem nada a ver com a igreja cristã. Nada. Até mesmo o Novo Testamento, que eles dizem que é do cristianismo, até mesmo o Novo Testamento, se lido com atenção, ele tem tudo a ver com o judaísmo. Tudo a ver com o judaísmo. O Novo Testamento tem tudo a ver com o judaísmo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Nada. Olha que coisa forte. Eu não estou aqui querendo puxar você para o judaísmo. Eu estou aqui querendo ensinar você o que é que a Bíblia tem para ensinar, meus queridos. Não é dessa forma, não. Não é como você acha que, você pensa que é. Você não pode querer aceitar uma religião, porque religião só vai prejudicar a sua vida. Aceite um estilo de vida. Um estilo de vida diferente. Examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Isso vai mudar a sua vida. Eu lhe garanto. Eu lhe garanto de coração. Então, muito obrigado você que ficou até aqui por ouvir essas verdades, né? Se possível, peço a você que compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa verdade e para que mais e mais pessoas possam sair dessas malditas religiões que só fazem destruir a vida dos seres humanos, deixando as pessoas com ar de loucas, muitas vezes em estado de depressão, deixando as pessoas até mesmo perder o seu emprego e muitas vezes não estão nem aí para ajudar aos outros. Vamos mostrar a verdade às pessoas. Me ajude a alcançar o máximo de gente possível. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus. Em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.